Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tomai vossos assentos. Quero glorificar a Deus, por mais uma vez, podermos estar aqui, agradecendo a superintendência pelo convite de estar aqui ministrando nesta manhã e dando início ao terceiro trimestre de 2026. Tivemos 2 trimestres muito bons, edificantes, e agora estaremos no terceiro com a seguinte temática: a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Se nós observar, lembrar, voltar um pouquinho ao ano passado, no terceiro trimestre, nós tivemos aqui estudando sobre a Igreja de Jerusalém. Jerusalém foi a base da igreja primitiva e formada pelos judeus, mas o projeto de Deus não era somente uma igreja formada pelos judeus, aqui cumprindo o que está lá no Gênesis 3:15, que era a salvação era para todos. Ali na nova aliança que Deus fez com a humanidade após a queda, ele veio. Obrigado. Obrigado. Como é bom, né? Então, cumprindo o que está aqui no Gênesis, já vimos que era o projeto de Deus, não era somente para o judeu, até porque nessa época do Gênesis, Deus não tinha separado ainda um povo especial para ele. O Gênesis 3:15, se porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e este ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. E foi a promessa de Deus após a queda do homem de restauração. Deus assim escolheu uma nação. Nós terminamos de estudar agora esse trimestre sobre os patriarcas. Abraão, escolhido para formar essa nação, e dali vinha o Salvador. Como assim Jesus nasceu dentro da linhagem do povo judeu, e agora ele vem, cumpre a sua missão. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, passou 40 dias instruindo os seus discípulos sobre o plano da salvação. E agora, após a sua ascensão, 10 dias depois, a igreja é inaugurada com a presença do Espírito Santo. Observamos que a inauguração da igreja, aqueles discípulos estavam tristes pela separação do seu mestre, como se tivesse sentido órfão, mas veio o Espírito Santo. E ali eles foram revestidos de poder, e assim começou o crescimento da igreja. Após a descida do Espírito Santo, no dia da inauguração, você já imaginou que uma igreja sendo inaugurada com quase 3.000 crentes? Foi assim, foi a igreja. Logo em seguida, mais 5.000, e a Bíblia diz que iam caindo na graça e o Senhor ia acrescentando. Então, uma igreja que começou de uma maneira gloriosa. E agora os discípulos estavam todos concentrados em Jerusalém, esperando ali a igreja, a base, a estrutura, mas ele estava debaixo de uma ordem de Jesus. Observe que Jesus disse que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder para ser suas testemunhas. Jerusalém é Judeia, Samaria e os confins da terra. E estava ali agora só concentrado em Jerusalém, esperando ali o cumprimento da palavra, mas a ordem do Senhor não era só Jerusalém, era Judeia, Samaria e os confins da terra. Após esse momento que a igreja viveu, daquela comunhão, daquela harmonia de estar junto em oração,
no partir do pão. Veio a perseguição quando tiveram que ser dispersos. E aí foi alguns para Samaria, outros foram dispersos para Antioquia da Síria. Por que Antioquia da Síria? Porque também havia Antioquia da Pisídia. Mas Deus, que é conhecedor de todas as coisas, ele viu que esta cidade, Antioquia da Síria, era uma cidade estratégica para a disseminação do Evangelho, para a propagação do Evangelho, para uma base missionária. E foi quando os discípulos, após aquela perseguição, eles tiveram que sair e ficaram sabendo que ali a 500 quilômetros de Jerusalém estava essa cidade, estava acontecendo um movimento. Vidas estavam aceitando a Cristo como Salvador. Foi quando enviaram Barnabé para aquela cidade para observar o que estava acontecendo ali. E ele chega ali e encontra um povo e ele viu que aquele negócio era de Deus, não era meninice, era alguém comprometido mesmo com a palavra. O evangelho transformador estava ali transformando vidas naquela cidade. E a Bíblia diz que ele lembrou de Saulo, que Saulo tinha feito parte daquela perseguição na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e ele consentiu, mas teve aquele encontro com o Senhor Jesus, caminho de Damasco, todos nós conhecemos, que ele foi salvo, foi alcançado. Mas agora ele se encontrava na sua cidade. Estava ali como se estivesse aguardando o tempo de Deus. Não tem coisa melhor do que esperar o tempo do Senhor. E foi que Barnabé lembrou dele, foi atrás dele para ajudar naquele trabalho. E ali aquela igreja, ela cresceu. Uma igreja saudável. Uma igreja que tinha comprometimento com a palavra. Uma igreja que tinha mestre. A igreja que tinha profeta. É essencial uma igreja ela ter mestre e profeta. E a igreja ela foi edificada pelo poder da palavra. Por isso que era uma igreja saudável espiritualmente. E esse povo cresceram no conhecimento, na graça e no conhecimento, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, ou seja, alguém parecido com Cristo. Ali aquela igreja se tornou uma base. Partindo agora desse pressuposto, dessa igreja, agora nós vamos aí para essa lição de hoje. Porque no trimestre passado nós encerramos, a lição 12 foi essa, dessa igreja de Antioquia. E a terceira lição foi aquela convenção que houve ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Porque aquela convenção ela fez parte tanto da igreja formada pelos judeus, como os gentios que estavam sendo alcançados, estavam aceitando a Jesus. Foi necessário aquela convenção para saber o que ia determinar para os gentios, que os gentios estavam aceitando a Jesus. O que os judeus queriam? Que primeiro os gentios se tornassem judeu, aceitassem o judaísmo, se tornassem um prosélito, para depois se tornar um cristão. Aí o Senhor já cortou direto. Já foi logo direto da gentil para a igreja. E se o que fazer com esse povo? Então houve aquela convenção. Voltando aqui para esse trimestre que nós vamos estudar, o pastor Wagner Gabi, pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, ele é o comentarista desse trimestre. E nós vamos ver aqui essas lições desse trimestre, que são muito importantes essas lições, desse novo compromisso de Deus com o cumprimento da sua palavra, alcançando os gentios. E a primeira lição aqui nós vemos que é o chamado para a chamada dos gentios, para aceitar, começar a dar continuidade à igreja.
não é que havia duas igrejas, uma igreja é dos judeus, uma igreja dos gentios. Por que eu falo isso? Abra sua Bíblia, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 diz assim: nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, uma só igreja. A igreja é só uma. Ela é formada de judeus e de gentios, mas a igreja, ela é só uma. Só que no entendimento dos judeus, eles entendiam que Jesus era só para eles, mas não era o propósito do Senhor. O plano de Deus era para todos ser alcançado. E essa lição, para mim, um marco desse comentário, é a lição 2, que a porta da fé se abre entre os gentios, que é a segunda lição. A terceira lição, a graça que alcança todas as nações. Nós vimos aqui nessa terceira lição, quando Paulo, ele chega ali em Atenas. Ele chega em Listra. Depois ele vai para a cidade de Atena. Antes ele passou por Filipe, que é onde o Espírito Santo guiou, que é a lição 4. Ele passou por essa igreja, e é onde ele foi preso, juntamente já na sua segunda viagem missionária. E essa primeira viagem ele fez com Barnabé. E foi quando ele fundou as igrejas ali da Galácia. Agora, a segunda viagem, que já parte da quarta lição, ele já não está mais com Barnabé, está com Silas, ou Silvano. Ele chega àquela cidade. Agora, a lição 5, sim, que ele chega em Atenas, que havia ali os filósofos, e ele prega sobre um Deus desconhecido, mas mesmo assim alcança vidas. A lição 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Quando ele chega naquela cidade, ele teve medo. E foi quando o Senhor apareceu a ele em a visão e disse para ele não temer, que eles não temem que eu sou contigo e tenho muitos povos nesta cidade. Deus revelou para ele o propósito que ele tinha naquela cidade de Corinto. A lição 7, quando ele chega ali em Éfeso, que ele encontra aqueles discípulos de João Batista, e quando ele procura para aqueles discípulos, eles conheciam o batismo com o Espírito Santo, e ele nem sabia que era o Espírito Santo. E qual batismo com isso? Não, só o de João, ou seja, o batismo para o arrependimento. E foram quando eles foram ali revertidos pelo poder do Espírito Santo. A lição 8, uma lição que marcou a vida de Paulo, que foi quando ele retorna dessa viagem missionária. Ele estava retornando agora, cumprindo assim agora já a terceira viagem missionária, que ele vem para Jerusalém, e dali começa o martírio dele, e ele vai para Roma. Ali foi a despedida de todos os obreiros ali de Éfeso. Aquele momento que ele estava orientando aquele discípulo o que viria depois dele. Ali é um momento de consternação dele naquela despedida, que ele não veria mais aqueles irmãos, mas a semente do evangelho tinha sido plantada e tinha ali uma excelente colheita. A lição 9 agora já começa a voltar mais para a defesa de Paulo, né? Que é ele enfrentando agora a oposição, a alguém condenando ele e ele se defendendo, porque queriam a cabeça dele, queriam matar Paulo. E ele agora começa diante daquelas autoridades
se defender quando ele apelou para ser julgado em Roma. A lição 10, uma esperança inabalável perante os poderosos. Ele continuava crendo no Senhor, mas revicando que queria ser julgado por César. Dali, quando ele foi atendido por ele ser um cidadão romano, ele vai naquela viagem turbulenta, quando ele enfrenta aquela tempestade. E naquela tempestade Deus falou com ele. Nenhum daqueles presos fugiram, todos estavam ali. Houve um milagre naquela viagem, quando ele chega na ilha de Malta, do naufrágio daquela embarcação, daquele navio. Ninguém morreu, ninguém foi sucumbido, mas ali em Malta houve milagre, houve cura, houve Paulo sendo picado por aquela serpente, e alguém disse: olha, ele escapou do naufrágio, mas não escapou dessa víbora venenosa. Ele disse: ele vai morrer, vai inchar. Nada disso aconteceu. E Deus estava com Paulo nessa viagem, e ele se tornou um canal, um instrumento na vida dos demais, até chegar a Roma. Quando ele chega agora no coração do Império Romano, naquele tempo predominava, e ele chega lá e ele vai ser preso, mas na guarda pretoriana ele estava cercado de soldados e pregando para aqueles soldados. Ele não parou de pregar o evangelho. Então ele encerra aqui Paulo, a lição ela vai encerrar com Paulo em Roma. Mas interessante que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que ele não tem um encerramento escriturístico. Se nós olharmos aqui, capítulo 28 e versículo 31, diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então aqui nós vemos que ele não tem um fechamento, ele tem uma continuidade. E aqui é onde nós entramos. A igreja do Senhor tem essa missão da continuidade da pregação do evangelho. Então é responsabilidade nossa de pregar o evangelho. Nós vimos que essa igreja, até aquele concílio que eu falei do capítulo 15, depois de Cristo, haviam passado 50 anos. 50 anos quando veio aquele concílio. E o evangelho já estava sendo pregado em toda aquela região da oriental. E agora Paulo chega ao ocidente, quando ele chega em Roma. O chamado para os gentios. Interessante que a igreja de Antioquia diz: e servindo eles ao Senhor, com quê? Jejuando, diz o Espírito Santo. Era uma igreja sensível ao Espírito Santo. Essa sensibilidade, ela é necessária para a igreja do Senhor. A sensibilidade espiritual. Infelizmente, nós vivemos dias que está havendo inversão de valores. A nossa sensibilidade da natureza adâmica, ela está mais sensível do que a espiritual. E tem que ser o inverso. A sensibilidade que precisa ser aguçada nas nossas vidas é a sensibilidade espiritual. Porque uma igreja com a sensibilidade espiritual, ela ouve a voz do Senhor. Ela é direcionada pelo Espírito Santo. Ela é guiada por Ele. É uma igreja que ela é alicerçada. Ela tem base.
diante disso, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Estes homens que tinham feito a diferença, que no período, como nós lemos aqui, período de 1 ano de ensinamento, esse pessoal estava aparecendo com Jesus. E uma igreja, ela precisa aparecer com o Senhor Jesus. Ele chamar de, até que ele chamaram de uma maneira pejorativa, né, de cristãos, na época lá foi assim, mas de qualquer forma era importante porque eles acharam isso parecido com Jesus. Eles foram apartados para a obra que eu tenho chamado, que é exatamente levar o evangelho aos gentios. Verdade para dizer assim, quando a igreja ouve o Espírito, o que acontece? Qual o resultado? O evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Você já viu aquela vez Deus colocar no coração, vai lá em tal lugar, fala do meu evangelho? Aquela preocupação de se, o que é que eu vou pregar hoje? É você depender do Espírito Santo. Senhor, o que é que eu falo? O que é que eu vou dizer? Até a vez que nós vamos fazer festa, nós oramos, Senhor, qual a temática? O que é que o Senhor quer que nós falamos? Nós iniciamos o ano, chegando no dezembro do ano passado, eu disse, Senhor, qual a temática do ano que vem? Deus colocou no meu coração, em busca da dracma perdida. Então, buscar a direção de Deus, porque a obra é dele, não é nós. Então, se a obra é dele, nós temos que ter o cuidado de procurarmos fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Aquela igreja, uma igreja que havia, como eu falei, alguns historiadores dizem que havia 3 profetas e 2 mestres. O mestre que era Manaém. Olha, interessante que ele foi criado com Herodes. Herodes é aquele que pediu a cabeça de João Batista. Aí a pessoa diz, se alguém criado junto, que eles foram criados junto, alguém influencia na vida do outro negativo. A vida de Herodes não influenciou na vida de Manaém. A vida dele foi totalmente diferente, foi criado juntos. Mas a vida da maldade de Herodes não influenciou na vida do amigo dele, que faz. Foram criados juntos, mas ele se tornou um mestre. O Herodes, o tretarca, e Saulo era mestre. Ele era doutor. Então, uma igreja que tinha profeta e que tinha esses mestres. A tradução diz assim, Lucas registra o cumprimento progressivo da igreja de Jesus em Atos 1:8. Como já citamos aqui, o evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Chegou aqui no norte do Brasil, aqui no Pará, através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vik. Seriam os confins da terra, olhando a ótica de quem estava lá no Oriente, na verdade. Então, o capítulo 13 a 28 marca essa grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser quem? Jerusalém, e passa a ser Antioquia. Jerusalém foi a base, é a igreja mãe, é Jerusalém. E agora se torna voltado agora para Antioquia como uma base seria um quartel general para enviar missionários para os demais estados, demais países. Começa ali. E é dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca
Paulo e a Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como um verdadeiro condutor da expansão cristã. Observe que até então o foco, quem se destacava era Pedro, na igreja de Jerusalém. Mas agora muda, passa agora a ser Paulo. É engraçado, tem um hino da harpa que se diz assim: Saulo foi transformado em Paulo. Não é que ele foi transformado, ali é questão da melodia. Ele tinha um nome hebraico, como Saulo, e como ele, no caso do grego, seria Paulo. Então, os dois nomes por causa da sua cidadania. Ele era hebreu, judeu, da tribo de Benjamim, mas ele foi criado nas terras do Império Romano, lá em Tarso. Então ele tinha dupla cidadania. Por isso ele vai chamar ele de Saulo como de Paulo. E o Senhor mandou apartar esses dois homens para essa missão. Interessante que a igreja, que na leitura bíblica diz, servindo ao Senhor, como nós lemos aqui, disse então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Não foi um banquete não, mano. Uma festa, que agora alguém foi separado. Não. Foi com oração. E é um método de Deus trabalhar na obra para separar alguém, para chamar, é oração e jejum. Ela anda junto. E aí demonstra a prova da dependência do Espírito Santo. Então eles foram direcionados pelo Espírito Santo, com o propósito de alcançar as nações. Se a missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas com a resposta ao chamado direto do Espírito Santo para alcançar as nações. Aqui a direção foi totalmente do Espírito Santo. Se a igreja está orando, vem a resposta de Deus. Quem ora e jejuma, vem a resposta de Deus. Agora, como nós vivemos nos dias da impaciência, das respostas, querer que elas sejam rápidas, às vezes a pessoa não persevera na oração e no jejum. Não, Deus não vai me ouvir. Eu já orei uma semana e nada aconteceu. Uma palavra que foi deixada para a igreja, desde lá do princípio, foi perseverança, constância. A igreja só teve uma instrutora porque diz que ela perseverava em tudo. Perseverava na doutrina, perseverava na oração, perseverava na comunhão, no partir do pão, em tudo estavam juntos, perseverando. Por isso houve uma continuidade. Se a resposta não veio essa semana, continua a próxima. Se não veio na próxima, continua. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. A resposta ela vem no tempo de Deus. No tempo dele vem a resposta do Senhor. Agora precisamos, só fechar, abrir um parênteses aqui, quando se fala em jejum, tenham cuidado com jejuns prolongados. Tenho falado isso, o de ensino, tenham cuidado, que às vezes as pessoas têm comorbidade, quem tem problema de gastrite, você não pode jejuar por muito tempo sem líquido. E aí a pessoa se doa a um jejum intenso, jejum total, porque existe jejum total e parcial.
Total é quando se abstém de tudo, de sólido e de líquido. E o parcial é quando se abstém-se só do sólido, mas ingere líquido. Quem tem problema de rins, você também tem que ter cuidado, não pode ficar sem líquido. Vai ter problema. Está aqui o meu amigo Alexandre, que conhece muito bem sobre isso, saúde. Então é necessário ter equilíbrio. Tem pessoas, não, tem que ser das 6, igual isso eu vi cuidado com as redes sociais. Seu jejum das 6 da manhã às 18 horas. Talvez você não dê conta. Não é o tempo, é o propósito. O propósito você está fazendo. Jejum não se faz porque os outros estão fazendo. Lembrei quando era menino, quando era na Semana Santa. Era jejum obrigado. Servia para nada aquele jejum, né? Me ficava com mirra zangado. Me até escondido. Tem que ser com propósito. Voltando aqui para o primeiro ponto, diz assim: o nascimento da missão gentílica. A base aqui, Antioquia, um centro escolhido por quem? Por Deus. Foi Deus que escolheu esse lugar. Essa cidade, fundada pelo Seleuco Nicator, em 300 anos antes de Cristo. Esse homem, quando nós estávamos estudando sobre Daniel, nós citamos esse Seleuco, né? Que era um dos generais do Alexandre o Grande. E Antioquia, ela se tornou a terceira maior cidade. Ela só perdia para Roma e Alexandria. Segundo alguns historiadores, na época ela tinha 300 mil habitantes. Então era uma cidade grande. Era uma cidade que era formada por muitos nacionalidades, habitavam naquele lugar. E a cultura grego-helenista, porque alguém falava, era judeus que falavam grego. Ela ali povoada tanto por judeus como os gregos. E ela era dominada pelo Império Romano, que dominava naquela época, mas diz que ela tinha uma forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia, que ficava bem próximo dessa cidade. Ela ficava a 500 quilômetros de Jerusalém. Você observa que Barnabé saiu de Jerusalém e foi para essa cidade. Então, hoje, 500 quilômetros é como se sair daqui para Palmas. Se eu vou lá em Palmas. Agora você imagina ir daqui para Palmas a pé. Ou no lombo de um animal. Se você procurar aqui para ir... Não, eu vou de embarcação. Você ia fazer uma trajetória grande. Qual o rio próximo aqui daria certo? Araguaia, para você sair no Tocantins, para sair. Então imagina a distância que era. Mas o chamado não olhava para esses obstáculos. Ele foi para essa cidade. Então é uma cidade, uma rota comercial, bastante desenvolvida, então se tornou um ponto estratégico. Como eu já havia falado, ali foram chamados de cristão pela primeira vez. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Essa igreja, como ela estava fora já de Jerusalém, agora você imagina se fosse Jerusalém para enviar alguém para alcançar os gentios. Olha a situação, mas Deus, como conhece todas as coisas, disse: vamos escolher uma cidade longe de Jerusalém, afastada de Jerusalém, para nós dali dar continuidade na obra missionária. O evangelho não é só para os judeus, o evangelho é para todos os povos. E aqui essa cidade foi escolhida como para envio. E se nós olharmos, Pedro teve muita dificuldade para aceitar os gentios.
sendo cristãos. Olha a luta que ele teve para ir na casa de Cornélio. Foi preciso Deus dar uma visão para ele, mostrar para ele. O capítulo 10 foi Cornélio tem aquela visão, manda os missioneiros atrás de Pedro, encontra Pedro. Antes de ele chegar, Deus deu uma visão para ele, aquele lençol com todos aqueles animais. E ele, quando o Senhor mata e come, não, Senhor, eu não vou comer nada imundo, história. Não chama imundo aquele quem viu. Já trabalhando na vida de Pedro, eles tinham os gentios como imundos, um povo sem esperança. E ele chega lá, prega o evangelho, começa a narrar a vida de Jesus. Antes o povo aceita Jesus, já é batizado com o Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas. Aí Pedro vai e diz: verdadeiramente o Senhor não faz acepção de pessoas. E ele estava junto com os gentios, ali na igreja. E Pedro, quando Paulo, observando a vida de Pedro, quando chegou os judeus que veio lá de Jerusalém, que aqueles que saíram sem ser enviados, né, sem ser mandados, que chegaram lá, ele já saiu um pouquinho da mesa que estava junto com o gentio. Aí foi quando Paulo chama a atenção de Pedro. Deu uma bronca em Pedro. Por quê? Que quando não estava aqui, tu estava junto com o gentio. Agora porque chegou, tu abandona eles aqui. Então eles tiveram muita dificuldade de aceitar os gentios. Foi necessário ter esse concílio para eles entenderem que o plano de Deus era para todos. Naquele tempo, agora, quem estava pastoreando a igreja de Jerusalém era Tiago. Tiago, irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, digamos assim, que era o pastor daquela igreja. Interessante que Tiago, quem pregou para Tiago foi o próprio Jesus, depois que ele ressuscitou. E quem testifica disso é Paulo. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 e 7, ele diz que quando Jesus, no seu ministério terreno, ele não teve apoio dos seus irmãos. Os irmãos dele queriam amarrar ele como se ele fosse um louco, prender ele. Aí quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele pregou para Tiago. Apareceu para Tiago. E Judas também se tornou um obreiro, um escritor. Que a epístola de Judas, ela é a doutrina forte, tanto ela como de Tiago. Então esses homens foram convertidos. E ele estava pastoreando a igreja naquela época de Jerusalém. E agora essa igreja, ela se torna uma base militar. No caso, para o envio, fosse um quartel-general para envio dos missionários. Uma igreja que havia profetas e doutores servindo ao Senhor. Aqui, como eu falei, os mestres, diz que esses mestres, eles se tornaram os pilares para a igreja. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, ele faz menção destes homens. Diz: e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. O apóstolo eram os mensageiros, os enviados. Em segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, doutores. Aí depois vem milagres, depois dons, por aí tal. Mas ele fala esses três classes de obreiros que havia naquela igreja. Hoje, amado, quando se fala em profeta, precisamos nós separar profeta aqui de dom de profecia. Porque o profeta aqui é quem estava ministrando naquele tempo o Antigo Testamento, que era a base deles, ministrando a palavra. Aqui não era o ministério
profético como do Antigo Testamento, que Deus levantava para escrever e mandar mensagem para as nações. Aqui ele já estava pregando aquilo que já havia sido escrito, não na forma hoje na Bíblia, mas nos seus pergaminhos, papiro, que era o material da época. Esses homens, eles ministravam a palavra de Deus. O profeta hoje é quando você está ministrando a palavra de Deus. Você é o profeta. Toda vez que alguém está pregando a palavra de Deus, ele está exercendo o papel do profeta. Agora, e o dom de profecia? Sim, é diferente. É quando Deus usa alguém para transmitir uma mensagem, ou para a igreja, ou individualmente. E é bom que quem Deus usa com esse dom, ele saber separar quando alguém está entregando uma mensagem individual, ou quando está entregando para totalmente a igreja. Porque às vezes tem mensagem que Deus quer entregar para alguém, é só para a pessoa. Mas o pregador, naquela empolgação, ele expõe a vida da pessoa do outro. Era algo que era só para entregar a pessoa. E talvez tem alguém, o pregador está pregando a mensagem, alguém levanta para entregar uma profecia para outro. Está errado. Porque no momento que alguém está ministrando a palavra de Deus, é a maior profecia que está sendo ministrada. Depois que terminou de pregar, você pode entregar a profecia para quem você quiser. Ela não tem aquele prazo de validade, tem que ser entregue naquele momento. Não. Espere terminar a mensagem e você levanta e entrega a mensagem que Deus mandou você entregar para alguém. É antiético e atrapalha a pregação alguém se levantar no momento da ministração entregando profecia. Eu acho que eu falei isso aqui uma vez, que eu disse. Então, esses homens exerciam esse papel da ministração. E o mestre é quem preparava esses demais para a ministração da palavra. Então, uma igreja bem alicerçada, bem edificada na palavra do Senhor. Encontrou ali uma igreja que tinha os pilares da edificação e estrutura para enviar os missionários. Os profetas exortavam mediante a inspiração direta. E os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum. Marcado por oração e jejum. O Espírito falou. Liberdade do Espírito Santo. A igreja, o Espírito Santo, tinha liberdade nessa igreja. Bem diferente da igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, o Espírito Santo estava pelo lá de fora. Não estava dentro do templo. E aqui ele tem a liberdade nessa igreja. E dentro dessa disposição desses líderes, de buscar a vontade de Deus, aqui revela uma comunidade madura. Porque o tempo de amadurecimento da igreja não é o tempo de fundação dela, não. O amadurecimento da igreja é o tempo da busca da palavra. Uma igreja que busca a palavra do Senhor é que se torna uma igreja madura. Tem muita igreja antiga, mas não é madura. Só tem tempo. E o que traz o amadurecimento de uma igreja é exatamente a busca se colocar na direção de Deus, centrada em Deus, e apta para discernir os propósitos do Espírito para além das necessidades locais. Ou seja, uma igreja que ela não estava preocupada só ali na região da cidade de Antioquia. Ela estava preocupada com as demais nações. Uma igreja estava com sede de alma. Uma igreja que estava sedenta para alcançar vidas. Por isso que essa igreja, ela se tornou uma igreja missionária. E esses homens são separados, foram apartados para esta obra. E se a igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos. Essa imposição de mãos aqui, amado,
é como se estivesse aprovando e tendo a responsabilidade de cuidar desses missionários, de orar, de interceder por eles. Era como se fosse reconhecendo o chamado divino na vida deles. E essa inauguração, e assim, este ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão gentios é uma assumida oficialmente pela igreja. Então a igreja, ela se responsabilizou pelo envio desses missionários. E aqui diz: a obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Agora, uma igreja que envia obreiro, ela tem a responsabilidade não só de cuidar nesse lado aqui espiritual, mas também lado físico. Não adianta enviar um obreiro e ele está lá passando necessidade. Não, ele foi lá, Deus vai cuidar dele. Não, Deus cuida. Mas a igreja é responsável pelo envio do sustento do missionário. Porque é indo, contribuindo e orando. É necessário a contribuição para o sustento. Uma das igrejas missionárias hoje, nós temos aqui no Brasil, tem muitas igrejas que cuidam de missionários em outros países. A igreja de Imperatriz, ela se tornou uma grande igreja missionária. Uma igreja voltada para missões. O povo absorver essa cultura missionária, que eles têm um compromisso, os empresários daquela cidade, de ajudar, contribuir na obra missionária. Então, enviada para vários países. E agora mesmo, as igrejas estão enviando donativo para os irmãos ali na Venezuela. A igreja, os irmãos ali estão passando um momento difícil e a igreja está contribuindo. Eu não vi ainda, esqueci de passar o site de contribuição que queira contribuir para aqueles irmãos lá. Então a igreja, ela tem essa responsabilidade de orar, interceder e de cuidar do missionário. E preparar também missionário para isso. Aqui, nossa igreja, nós estamos capengando ainda essa questão de missão. Nós não estamos fazendo missão muito pouco. Nós só estamos em Jerusalém. Nós não saímos nem para a Judéia. Quanto mais para Samaria e os confins da terra. Estamos naquele trabalho de implantação, mas vai chegar um momento que precisamos estar cuidando de um missionário em algum lugar. A igreja em si. Eu, pessoalmente, eu faço isso, mas a igreja ainda não. Mas nós vamos adotar. Estamos fazendo missão aqui muito próximo. Estamos ajudando um campo que está começando, e já é um começo. Estamos pagando aluguel de um local, já é uma ajuda missionária. Mas nós precisamos fazer mais por missões. Segundo, o Espírito Santo e a obra missionária. Não tem como fazer a obra de Deus sem a direção e sem a presença do Espírito Santo. Alguns historiadores queriam denominar o livro de Atos como o ato do Espírito Santo, devido à sua atuação. Que diz: quem inspira, dirige, separa e envia o missionário. É quem? O Espírito Santo. É ele quem faz isso. E não tem coisa melhor na vida do crente do que ele ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque quando somos direcionados pelo Espírito Santo, colocamos a nossa vida na direção dele, a nossa justiça, a nossa vontade, ela é absolvida pela vontade do Senhor. Ou seja, ela sobrepõe a nós. A nossa justiça, a justiça de Deus sobrepõe a nós.
Porque às vezes nós temos senso de justiça aguçado. Isso é do ser humano. Mas quando colocamos ela sobre a justiça de Deus, aquilo que você queria fazer, você não faz. Aquilo que você queria falar, você não vai falar. Não, eu vou fazer desse jeito. O Espírito Santo, não é assim. O Espírito Santo está nos controlando, nos direcionando. Ele colocar sob a vontade dele. Quantas vezes? Pastor, você não vai tomar providência sobre isso, não? Eu digo, há quanto tempo está esse problema? Não há tanto tempo. Eu cheguei agora, você quer que eu resolva? Vamos continuar. Deixa o Senhor resolver. E Deus resolve, não deixa sequela, não deixa problema nenhum. Porque Ele sabe como resolver. Nós podemos vir trazer, deixar problemas. A missão não nasce na criatividade humana, mas da vontade soberana do... Se dependesse do judeu, o gentio tinha sido alcançado? Nunca. Nunca ia ser alcançado. Mas o amor de Deus é para com todos. Sem o poder do Espírito Santo, nós vimos que até os apóstolos, quando Jesus ele foi sepultado, os discípulos, o que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam. Trancado. Aí foi que o Senhor apareceu a eles lá, e eles ainda, Jesus isentou deles, já queriam voltar à prática do trabalho deles antes. Mas quando foram revertidos do Espírito Santo, eles foram impulsionados. Saiu revestido de poder, não tiveram mais medo. Pedro chegou a dizer diante das autoridades: mais importa agradar a Deus do que os homens. Como é que eu posso deixar de falar do Senhor? Que salvação está nele. Então, e tudo que nós vimos, então ali é o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Com o Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é o quê? É fruto da ação do Espírito Santo no coração da igreja. Quando se fala das nossas vidas, impulsionado pelo Espírito Santo. Quando eles vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, todos num só propósito. Isso é impulsionado pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. O batismo no Espírito Santo lhe deu poder para testemunhar de Cristo com eficácia e em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar a resistência. Autoridade espiritual foi o que nós vimos aqui na vida de Paulo, na sua primeira viagem missionária. Foi quando ele chega ali em Pafos e ele encontra ali aquele senhor, aquele procônsul, Sérgio Paulo, mas aparece aquele Elimas, o outro fala Elimas, que era um mágico. Paulo pregando e ele desfazendo o que Paulo estava pregando. E aqui Paulo usou de autoridade para repreender aquele homem. Como diz aqui, quando as primeiras viagens, portas se abrem, vidas são transformadas, a igreja são plantadas, apesar de quê? Das perseguições. Aqui nas perseguições, onde aparece a autoridade espiritual. Esse Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. No livro de Atos, 2 pessoas ficou cego, né? Paulo, por perseguir a igreja, ficou cego. Quando o Judas chegou lá, ele estava cego. E quando foi que ele voltou a ver. Esse aqui, a Bíblia não fala quanto tempo, quando Paulo repreendeu ele, chamou ele filho do diabo.
e repreendeu e disse: tu vai ficar cego. Aquele episódio chamou a atenção desse homem. E aqui nós vimos que a Bíblia fala que esse homem era um homem de influência. O que nós aprendemos aqui? Que o evangelho é para todos. Que o evangelho não é só para os pobres, é para todos. Todos dependem de salvação. E a conversão desse homem revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. Basta que reconheça Jesus como Salvador. A missão avança porque o Espírito Santo, ele autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Pastor Ivan, que é pregador, não tem coisa melhor do que quando uma mensagem arde no coração. Quando a mensagem arde no coração, ali é uma mensagem que está sendo revelada pelo Espírito Santo. E quando a mensagem ela é revelada dessa maneira, eu, Neto Ibiapina, seus demais, e Deus, Senhor, o que é que eu vou pregar? Senhor, tu vai pregar sobre isso. Aí eu chego aqui no culto, aí ele disse: não, o Senhor mudou a mensagem. Que o Senhor mudou a mensagem? Ele que mudou, não foi Deus não. Deus não muda a mensagem. Se ele te deu a mensagem lá, como é que chegou aqui e mudou a mensagem? Gostaria de você ouvir isso, né? Terceiro ponto para nós concluir: a igreja como agência missionária. A igreja precisa ouvir o quê? A igreja que ouve a voz de Deus. A igreja aqui ela serviu de modelo. Para quem? Para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. É preciso que haja discernimento. Porque senão entra emoção, senão entra empolgação, e a obra de Deus não é feita dessa maneira. Discernir, saber se realmente é a vontade de Deus, é só eu que estou querendo ser enviado, é eu que quero ir por minha própria vontade. Precisamos ter discernimento. Ver a pessoa dizer: eu tenho vontade de ser um missionário para ir para aqueles países. Será que tem um chamado? Eu conheci um que tinha o desejo de ser missionário. Ele foi enviado, mas não demorou 60 dias. Ele chegou e voltou. Se não, esse negócio de missões não é para mim naqueles países lá, que eu vou lá, não dei conta daquele negócio não. Então essa era a empolgação. É preciso tem que ter o chamado e o preparo. Não adianta mandar alguém despreparado para um país, para uma missão transcultural. Ele chega lá, ele vai se perder. Quantos que não sofreram? Porque não teve esse preparo. Aquele pastor, se não me engano, José Porfírio, que fica em Cuca, lá na Colômbia. Ele, quando ele foi enviado, ele foi por conta. E a única coisa que ele sabia pedir lá era a batata. Até ele acostumar, hoje é um grande centro de evangelização, mas ele sofreu muito nessa viagem missionária. Uma igreja que envia e sustenta missionário. Posição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, ou seja, o comprometimento com a obra missionária. Não retém seus melhores servos. A igreja: não, eu vou mandar um obreiro desse aqui para tal lugar, aqui me serve demais. A igreja não teve esse ciúme, não teve esse apego, mandou o melhor que ela tinha. É igual quando a gente precisa, eu sempre falo numa congregação, obreiro, se o obreiro se eu precisar de fazer falta, ele disse: vai, então me serve, porque se eu não te fizer falta lá, não vai me servir, só me serve se fazer falta. Então, falta eles fizeram, mas a obra era maior, a necessidade, e eles abriram mão deles para ser enviado. Sustentar, interceder e acompanhar missionário é parte inseparável da vocação eclesial. Se a igreja é uma igreja missionária, ela precisa cumprir com esses propósitos. Não adianta só enviar, precisa sustentar, interceder e acompanhar, saber como é que está.
Meus amados, tem missionários que estão hoje naqueles países, aquelas denominadas janela 10/40, que são países resistentes ao evangelho. Lá não aceita, é dominada pelo islamismo, que não aceita o evangelho. Mas esses homens, pelo amor às almas, estão lá. Aquelas pessoas, quando aceitam Jesus, ela não pode demonstrar que ela é cristão. Ela tem que servir escondido. Nunca declarar que ele é um cristão. Cristão é morto. Eles matam. Quantos missionários não morreram esse ano? Quando nós olhamos para aquela transparência lá da obra de evangelismo, a gente vê, em tal lugar foi morto tantos missionários. Esses homens morreram por amor às almas, porque cumprindo o chamado à missão. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus continua a mesma. Qual foi a ordem de Jesus? Ide, pregar, fazer discípulo e alcançar nações. Essa é a responsabilidade da igreja. O ide do Senhor, ele continua nos nossos dias. O ide do Senhor não foi só naquele tempo. É para a igreja do século 21. Hoje, nós temos uma grande oportunidade de fazer missões. De que jeito? Através das redes sociais. Mas você coloca um versículo na rede social, você não tem a curtida. Você não vê um like. Agora coloca sobre uma situação, sobre a vida de alguém, para você ver. O maior link é quando você coloca pessoa, somente quando morreu alguém. Meu amigo. Aí preenche. A pessoa nem conheceu a pessoa. Mas o evangelho, ele tem essa resistência de ser propagado, de ser divulgado. Para nós concluir, por que essa necessidade? Porque necessita de pregação. Como é que alguém vai se converter se não ouvir? Só mediante o ouvir para se converter. E como ouvirão se não tem que pregue? Então é por isso a necessidade de enviar missionário para pregar o evangelho. Quero concluir dizendo o seguinte: o Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Se eu perguntasse aqui quem queria para o Afeganistão hoje, eu vi que não parecia ninguém, né? Mas lá tem alma que está precisando de ouvir o evangelho. Alguém um dia disse para mim: Pastor Neto, você vai pregar em outros países. E eu vi aquilo ali em 2005. Eu digo: aonde que eu vou pregar em outro país? Não chamada para isso não. Quando foi ano passado, me ligaram as pessoas de outros países, dizendo para mim: a sua mensagem chegou aqui para nós. Então, de qualquer forma, eu preguei. Eu tenho uns 5, 6 países que, através desse canal aqui, está alcançando essas vidas. Quando eu saio aqui da escola dominical, tem alguém que me liga e dizendo: pastor, ouvi a escola bíblica dominical, seu ministrando. Às terça-feira, tem alguém que diz: eu estou aqui em país tal, eu estou sendo alimentado pela mensagem que está sendo transmitida. Presta atenção, que Deus continue te abençoando com essa rede de pregação, divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus e Cristo nos abençoe.